Olá pessoal, eu gravei um material sobre óptica geométrica ainda, que é o nosso conteúdo, com relação à questão do espelho esférico. Antes da gente chegar em específico no espelho esférico, que eu já deixei um material anterior, eu gostaria que vocês relembrassem as questões dos conteúdos trabalhados. Eu postei na última aula e estou retomando. Então, lá no livro, na página 4 a 11, nós já vimos a introdução da ótica, definimos as características gerais, definimos reflexão especular na página 13, primeira lei da reflexão na página 17, e os espelhos planos com características de imagem, com todas as definições de distância, de número de imagens, quando a gente associa mais de um espelho formando ângulo, lá na página 18 e 19. Então, disso tudo, nós temos os exercícios do livro corrigidos e o material no caderno. Postei alguns outros exercícios para que vocês fizessem ainda deste tema, e postei também o trabalho tema, o trabalho lista e o trabalho bimestral. Então, trabalho bimestral vale 10 pontos, trabalho lista 10 pontos e trabalho tema 10 pontos, fechando os 30 pontos. O restante dos 70 nós vamos fazer a prova bimestral deste conteúdo, mais o conteúdo referente a espelhos esféricos, que eu deixei um texto para vocês na última aula. Um texto que não era do livro, para vocês terem uma outra referência, para que hoje a gente possa voltar para a página 23 do livro. O que nos diz a página 23? Espelhos esféricos apresentam muitas utilidades no dia a dia. Em lojas e supermercados, por exemplo, são usados para aumentar o campo visual, o que permite que funcionários possam ter visualização mais ampla do ambiente. Então, nós temos um exemplo deste espelho esférico e vocês vejam que a gente enxerga toda a loja, uma amplificação do campo visual, para que a gente enxergue toda a loja nesta área do espelho. Então, a função dele é aumentar o campo visual. Em retrovisores externos de veículos, então os retrovisores são espelhos esféricos. Esse tipo de sistema óptico também é usado com o intuito de aumentar o campo visual dos motoristas. Então, quando nós olhamos no espelho retrovisor, nós também enxergamos uma paisagem, um painel amplificado, aumentado, porque aquilo é um espelho esférico. Então, vocês vejam que não é um espelho plano que me mostra a imagem totalmente igual ao objeto que eu coloco na sua frente. Este aqui, ele aumenta o meu campo visual. E eu lembro que eu tinha comentado alguma coisa em aula a respeito de quando a gente vai tirar a carteira de motorista, né? Sempre os instrutores nos dizem, não confiem no espelho retrovisor. Por quê? Porque ele amplia a imagem e a gente pode ter a sensação do que está atrás de nós estar mais perto, né? Ou aumento do campo visual pode interferir nas nossas manobras. Então, a gente visualiza isso no espelho retrovisor, porém a gente não pode se basear em distâncias para fazer as manobras, porque ele vai nos aumentar esse campo visual. Para maquiagem, os espelhos esféricos são usados para produzir imagens maiores que os objetos, facilitando assim a visualização de detalhes da face da pessoa que está se maquiando. Então, é bastante comum que às vezes a gente tenha no banheiro um espelho que aumente o nosso rosto para tirar a sobrancelha, para enxergar alguma coisa no rosto mais perto.
Então, ele aumenta o campo visual e a gente consegue visualizar a nossa imagem maior e mais perto. Então, aquele espelho que tem estas características não é o espelho plano, é um espelho esférico. Além dos planos, existem inúmeros outros formatos com os quais os espelhos podem ser fabricados. Ocorre, no entanto, que dependendo das características geométricas desse tipo de sistema óptico, as imagens conjugadas ficam muito distorcidas. Então, dependendo da distância que a gente se coloca na frente de um espelho esférico, eu posso ter uma imagem não tão nítida quanto eu tenho no espelho plano. Então, ele pode distorcer a imagem, ele pode aumentar a imagem, diminuir e em alguns casos a gente também não enxerga essa imagem. Assim, devido à simplicidade de se estudar matematicamente a formação de imagens, serão abordados apenas os espelhos esféricos, ou seja, cuja camada refletora é depositada numa casca esférica que se retira de uma calota. Então, o que quer dizer isso? Nós vamos estudar espelhos esféricos côncavos e convexos que vieram da onde? De uma circunferência que foi cortada e neste corte nós retiramos uma calota e esta calota tem a sua superfície refletora, tanto na parte interna quanto na parte externa. Se a parte refletora estiver dentro da parte interna, ou seja, a parte espelhada está dentro da esfera refletora, for a parte interna da calota, o espelho esférico é côncavo. Eu lembro que no material que eu deixei para vocês na semana passada, nós tínhamos exatamente este desenho. Parte refletora interna, espelho esférico côncavo. Representação geométrica. A gente não vai desenhar sempre essa calota, né? Nós vamos ter uma representação, uma simbologia geométrica para o espelho côncavo. É este arco e essas aspas aqui indicam a parte não refletora. Então, a gente olhou as aspinhas na parte de fora, significa que ele está refletindo na parte interna, ou seja, ele é um espelho côncavo. Lembrem-se que o que eu tenho aqui, raio incidente e raio refletido, as mesmas características da reflexão que nós estudamos lá no início. Então, vocês vejam que nós vimos todos aqueles conceitos para entender esta reflexão nos espelhos planos e os esféricos côncavos e os convexos. O que acontece no convexo? Ele reflete na parte externa, ou seja, a parte refletora, a parte espelhada é a parte de fora da calota. Raio incidente, incide e reflete. Olha o desenho, as aspinhas estão para o lado de dentro, notação que nos diz que a parte refletora é a parte de fora. Então, é muito simples esta representação para que eu enxergue esse espelho. Assim como nós estudamos nos espelhos planos, aquela distância P e P', nos espelhos geométricos côncavos, esféricos, côncavos ou convexos, eles também têm alguns elementos. Então, vocês vejam que esta representação do livro de vocês, lá da página 24, nos diz o que? Um espelho esférico está refletindo na parte de dentro, as aspinhas estão na parte de fora, dizendo que é a parte não refletida. Então, esse aqui é um espelho esférico côncavo. Quais são os elementos desse espelho? Nós temos que lembrar algumas coisas. Este espelho, ele foi originado de uma circunferência. Esta circunferência
foi cortada e esta calota refletora foi construída e refletora na parte interna. O que nós temos sempre no espelho côncavo? O vértice. Vértice do espelho é o ponto central do espelho. Então, nós vamos, para desenhar, para identificar esse espelho, nós desenhamos o espelho, nós desenhamos um eixo principal, mesmo que nós fazemos no espelho plano. Em cima desse eixo principal, nós vamos colocar o objeto. Então, posso colocar uma vela aqui, para ser refletida pela parte interna do espelho. Posso colocar o objeto aqui, posso colocar aqui, posso aproximar bem esse objeto do espelho. Vou posicionar o objeto em cima do eixo principal. Aqui eu tenho o vértice, então onde o espelho cruza o eixo principal, eu tenho o vértice desse espelho. Centro de curvatura é o centro geométrico da esfera do qual foi recortada a calota esférica. Então, isso aqui era uma esfera. Esta esfera foi cortada. Foi cortada aonde? Na metade. Quem é a metade? É a distância do centro de curvatura até o vértice, é a distância da metade daquela calota. Agora, quem é metade de uma circunferência? Não é o raio? Então, isso que eu chamo de centro de curvatura, na verdade, é o raio da circunferência que deu origem a esse espelho. Então, retomando, eixo principal, corta no vértice um espelho esférico côncavo. Esta calota foi cortada no meio, mostrando seu raio para nós, e este raio é o centro de curvatura. Então, centro de curvatura, vértice e eixo principal que nós já definimos. Foco é o ponto médio do segmento centro de curvatura, vértice. Se eu sei o raio, se eu sei o centro de curvatura, a metade do centro de curvatura é o foco. Então, às vezes, a gente, quando trabalha com lentes, quando vai fazer um óculos, alguma coisa assim, né, nós temos que saber a distância focal daquela lente para que a gente tenha melhor nitidez das imagens. Então, esta distância focal, tanto em lentes quanto em espelhos, é a distância do foco até o vértice. Raio de curvatura nós já sabemos que é a distância do centro de curvatura ao vértice, o eixo principal e a distância focal. Então, com este desenho, nós identificamos todos os elementos geométricos do espelho esférico côncavo. Então, assim como nós tínhamos o espelho plano, as distâncias que eu desenhei no quadro para vocês, este desenho é do espelho esférico côncavo. Vértice, eixo principal, centro de curvatura, que é o raio, metade do raio é o foco. Então, eventualmente, se na nossa prova bimestral eu pedir os elementos do espelho esférico côncavo, nós já temos todos esses elementos aqui e o desenho é este. Então, eu só estou acrescentando ao texto que eu deixei na aula passada os elementos geométricos do espelho. Acrescentando e finalizando, vou acrescentar só mais algumas coisas, o conteúdo para a nossa prova bimestral, certo? Então, revisem. Dúvidas, eu estou no Sponte, eu abri um fórum para a turma de vocês, então exponham as dúvidas lá, nós conversamos por lá,
Não esqueçam dos trabalhos, do trabalho tema, do trabalho lista, para ninguém perder os 30 pontos. Nossa prova bimestral será objetiva, 10 questões, e vocês vão ter 24 horas para fazê-lo, certo? A princípio era isso, espero que vocês estejam bem. Saudades, beijo para todos.